a gente vai investigar os bastidores histórico-culturais dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Detalhes histórico e culturais só dos evangelhos, só desse período histórico dos evangelhos. Então, a Palestina ali nos tempos de Jesus Cristo, do período de Jesus Cristo. E tem muita coisa interessante, muitos detalhes. Esse livro vai ajudar muitos pregadores. Desvendando a cultura do Messias. a cultura Descortinando do a cultura do Messias. Descortinando a cultura do Messias. Esse é o... Qual é o número dos seus livros escritos? Esse vai ser o 8º. O 8º, né? Tem esses aqui que o senhor está trabalhando agora. Anatomia do Pentecostes. Exato. Pilares da Salvação. E esse agora que tu tá para lançar. Exatamente. Ele está em fase final. Eu estou acabando de fazer os últimos ajustes no manuscrito, porque o desejo é colocar algumas questões interessantes, assim, inovadoras, que geralmente as pessoas, ou por tempo ou por recurso, porque essas coisas são caras. É você comprar ferramentas que te ajudam, material acadêmico que te ajuda a pesquisar. Muitas vezes é caríssimo isso. Eu já cheguei a pagar num livro R$600. Às vezes você tem que trazer de fora, porque no Brasil você não encontra. E às vezes para uma pesquisa específica. Exato, para uma pesquisa específica. E aí a gente quer facilitar isso, né? É claro que o livro não visa ser um manual exaustivo, mas é um manual introdutório para que as pessoas possam se adaptar. Vai ter uma farta bibliografia, uma lista assim bastante considerável de gente de peso que a gente pesquisou, que vai estar ali, material que foi pesquisado, foi lido, que vai também nortear esse tipo de pesquisa, que a pessoa poderá olhar lá no final e falar, poxa, tem esse livro aqui, vou comprar esse livro. Então vai ter farta bibliografia. A gente fala de muitas coisas. Nesse livro, por exemplo, eu vou falar sobre fenômenos da natureza, como que isso era interpretado. Por exemplo, aquele texto de Mateus 2. Os magos chegam do Oriente e dizem, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto diz que Herodes e toda Jerusalém ficou perturbada. Se a gente não entender o bastidor histórico-cultural disso, a gente não vai compreender o que está acontecendo ali. Mas o que acontece nesse contexto? Eu nunca... Porque a ascendência de novos astros, corpos celestes no céu, era interpretado como uma mensagem dos deuses ou da divindade. Então, quando surgia uma nova estrela e desaparecia uma nova estrela, sabe como que os antigos interpretavam isso? Como a ascensão ou a queda de um novo rei ou império. Então, quando os magos chegam e disseram, e dizem, nós vimos uma estrela no Oriente, ele está dizendo, apareceu uma mensagem, nasceu um novo rei. E se nascer um novo rei, o antigo governo vai acontecer o que com ele? Vai ser arruinado. Vai cair. Aí o Herodes falou o quê? Opa! Interessante. Então, cadê esse cara aí? Eu não posso perder meu governo. Então, por isso a perseguição de Herodes aos bebês. Exatamente. Aí ele quer aniquilar todo mundo, porque ele não quer perder o seu trono. E aí tem uma aplicação extraordinária. Porque muita gente querendo apagar a estrela dos outros. Forte. Ele se preocupa com quem está ascendendo. Se sente ameaçado. Está com a síndrome de Herodes, ameaçado porque tem uma estrela brilhando. Meu amigo, aprenda uma coisa. Se alguém começou a brilhar, fique tranquilo. O que é seu está guardado, ninguém tira. Muita gente preocupada com isso, querendo cortar a cabeça de um monte de gente. Preocupado com esses ciúmes. Então, por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve trevas. O que essas trevas significavam? Tudo isso a gente vai abordar no livro. O que essas trevas significavam? Já dá um spoiler aí que eu fiquei curioso. Então, as trevas, elas... É porque realmente a Bíblia fala que quando ele morreu, também. Houve relâmpagos e houve trevas ali, né? Por que essas trevas na morte de Jesus? Então, trevas eram interpretadas de muitas formas, mas uma delas era juízo. Ou a insatisfação da divindade. Era como... Porque Deus, os deuses, não estou falando só especificamente... Quando eu falo Deus aqui, não é porque eu creio em outras divindades. Sim. Eu estou falando da mentalidade do povo. O contexto ali era um contexto praticamente politeísta. Místico. Místico. As pessoas acreditavam em muitas divindades. Não os judeus. Os judeus acreditavam numa só divindade. Mas os judeus e os pagãos interpretavam quase em termos semelhantes. O judeu interpretava trevas e juízo. Deus está bravo com alguma coisa, vai julgar. Os
Pagãos interpretavam também. As divindades estão iradas com alguma coisa. Elas estão descontentes com alguma coisa. E essa é a mensagem, né? Por que houve trevas? Porque era Deus comunicando por meio da natureza que o que estava acontecendo ali era um juízo. Não apenas um juízo. Por que era um juízo? Porque o pecado estava sendo julgado. O pecado da humanidade estava sendo julgado. Mas também era um prenúncio do descontentamento de Deus. O pecado está sendo julgado, é o meu filho. Mas vocês aguardam, viu? Eu não gostei, não. Boa. Interessante. Então, são questões... tem um capítulo também, vai ser o último capítulo do livro, que eu falo sobre mentalidade e conceitos judaicos. Isso que eu falei do jugo vai estar no livro também, só que de uma forma muito mais detalhada. Por exemplo, amizade. Como que era o conceito de amizade? Hoje, nós entendemos amizade de uma forma muito diametralmente oposta à forma como os palestinos interpretavam naquela época, os judeus. Por quê? Porque hoje o nosso conceito de amizade está muito influenciado pelas redes sociais, essa pós-modernidade que gerou esses relacionamentos descartáveis. Só que naquela época a amizade é uma coisa muito forte. E você tinha 2 tipos de amizade. 2 tipos. Você tem a amizade política e você tem a amizade que era como um parentesco fictício. Quando Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, ele está apontando um tipo de amizade que existia naquele contexto. Quando ele diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Ele está falando da amizade, do tipo de amizade que ele cultivava com seus discípulos. Como que era a amizade? A amizade, primeiro você tinha amizade política. Era muito comum isso. Eu tinha amizade com você devido a algum tipo de barganha ou reciprocidade. É uma amizade alicerçada em troca de favores, né? Negócios. Se eu tivesse enfrentando uma guerra, você tinha o dever de me socorrer, porque nós tínhamos essa amizade política. Só que existia um segundo tipo de amizade, que é a que Jesus fala. Essa amizade, que os estudiosos chamam de amizade parentesco-fictícia, porque era uma relação de parentesco mesmo. O camarada que era considerado amigo era como se ele fosse um parente, um familiar. Ela estava fundamentada em 4 coisas, 4 pilares. Número 1, lealdade até a morte. Por isso que Jesus diz no capítulo 15, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. O amigo verdadeiro, ele tinha que ser capaz de ser leal até morrer por aquela pessoa que era amiga. Jesus fez isso. Ele disse que faria isso. Segundo, também estava baseada no compartilhamento de bens, de posses, de propriedades. Capítulo 14 de João, Jesus disse assim, não fiquem tristes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez. Para que onde eu estiver, estejais vós também. O que ele está dizendo? Meu pai tem muitas propriedades e vocês também vão usufruir delas. Vocês vão para lá. Compartilhamento de propriedades. Quando você era amigo, tudo que era seu também era do seu amigo. Léo, você disse que é meu amigo, mas você não está compartilhando seus bens comigo, não, hein? Quer dizer que você é meu amigo também. Boa. Mas olha o nível profundo que é que muito era. Forte. Sabe quando Jesus fala, vocês são meus amigos, sabe o que ele está dizendo? Tudo que eu tenho, vocês também são donos. Mas também tem a outra moeda, o outro lado da moeda. Tudo que vocês têm também pertence a mim. Que profundo, né? Viu aí, Léo? Terceiro, reciprocidade e comprometimento. Por isso que Jesus vai dizer, vocês são meus amigos quando? Quando vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês têm que estar comprometidos comigo. E quarto e último lugar, confidencialidade. Jesus vai dizer, os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas vocês não são servos, vocês são amigos. Vocês sabem, eu tenho que contar tudo que o Pai tem me falado para vocês. Confidencialidade. Você está vendo como que isso tudo amplia? Isso está no texto, irmão. Está lá no texto. É o mundo por trás do texto. Interessante. Então, essas coisas ajudam muito. Boa demais.